ninguém aqui está fazendo apologia ao inadimplemento. Você tem meios processuais e meios jurídicos para se obter o pagamento dos usuários. Mas uma corrente defende que depois de feito todas essas negociações, alguns serviços que não têm natureza essencial poderiam ser interrompidos. Tá? Outra corrente entende que não, mas aí serviços que não são considerados essenciais à vida humana poderiam ser interrompidos, como o telefone, como outras concessões, tá certo? O mais importante é que seja feito com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Avisar ao usuário com bastante antecedência, tá certo? Proceder várias formas de negociação, porque você tem uma jurisprudência construída aqui pelo STJ. Uma jurisprudência falando que, por exemplo, a luz, a energia, a água são serviços essenciais. É um bem essencial à população, está sendo indispensável, subordinado ao princípio da continuidade da sua prestação. Então, muitas pessoas alegam a questão da legalidade da interrupção e outros, tá certo, a ilegalidade dessa interrupção. Então, é uma questão, tem vários julgados aqui que fundamentam essa dificuldade de interromper ou não, tá certo? Mas o importante é que a ideia é também proteger os direitos inadiáveis da coletividade, a dignidade da pessoa humana, a miserabilidade do usuário, tá certo? E a ideia também é a gente ter uma negociação, tá certo? Que possa ser feita essa cobrança, tá certo? Para muitos é legítima a interrupção, a exceção é quando você tem afetação de unidades públicas essenciais, quando você tem fraude no medidor, quando você tem dívidas pretéritas. Então você tem uma discussão bastante complexa no caso de interrupção ou não, quando extrapola os limites da cobrança, aí você vai estar lá no 42 do CDC, né? Você está cobrando de forma excessiva, tá certo? Quando as dívidas são excessivas e invadem o patrimônio do devedor sobre a sua pessoa, sobre a sua família. Então a ideia é que a gente encontre aí um meio termo na jurisprudência e na doutrina, tá certo? Para que os serviços públicos sejam cobertos pelo Código de Defesa do Consumidor e proteja tanto o poder concedente, a concessionária e também o consumidor. E você tem também a discussão sobre saneamento básico, tá? Saneamento básico, sobre energia, sobre água, né? Você sabe muito bem que o saneamento básico vem junto com a tarifa da água. Só que em muitos lugares nem tem a prestação desse serviço. Então você tem aí abastecimento de água, mas não tem de esgoto. E o esgoto é 100% da água. E mesmo assim está pagando aí um serviço que não é prestado. Mas é uma situação super complexa em vários estados da federação aí, em vários municípios. Mas como é um caráter de preço público, de tarifa, eles entendem que podem ser suspensos. Assim como também o serviço de limpeza urbana, que é um serviço que é regulado por taxa, que vem lá no IPTU, né? Então, a taxa de limpeza também, ela não está vinculada à limpeza das ruas. Ela está ligada a uma taxa anual que você paga lá no seu IPTU, né? E aí é um tributo não vinculado na coleta de lixo domiciliar. Então não está coberto pelo Código de Defesa do Consumidor porque está coberto por taxa que vem junto ao IPTU. Tá? Então você tem aí uma discussão sobre um aumento da área, aumentando o valor da taxa, tá certo? Serviços de manejo de águas fluviais urbanas, mas a ideia é que o Código de Defesa do Consumidor faça a cobertura principalmente dos serviços elétricos, que às vezes dá carga de energia que estraga os bens das pessoas, os bens elétricos, a água, quando estoura os canos dentro da residência, quando a força da água, a pressão da água é muito grande. Então isso aí tudo é coberto pelo Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Mas em relação às tarifas, eles estão devolvendo o dinheiro quando é cobrado indevidamente, ele reconhece quando há um prejuízo para o consumidor. Existe uma relação já evoluída aí das concessionárias de serviços públicos com o consumidor, tá certo? Lembrando que eu não estou falando de taxa, eu estou falando de tarifa, tá bom? Onde você é regulado
nos hidrômetros, nos medidores. Você tem uma relação de regulação de serviços públicos pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá bom? Então, geralmente, os serviços públicos são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor. Os que não são regulados por taxas, impostos e contribuições afastados do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o entendimento geral. Tem muita jurisprudência para você estudar. O material está disponibilizado lá na plataforma. Professor Joel, aqui com vocês no curso de Direito do Consumidor.